Sou tio Beto. Encerramos o ano de 2020, apresentando o santo de cada dia. Este mês de dezembro vamos usar a instituição Palavra Vida. Nós vamos apresentar a você a história de cada santo. Vamos chegar ao final do ano, é Natal, mês do nascimento de Jesus. Que o Senhor possa nascer em sua vida e em seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Hoje, dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão. Santo Estevão, a quem a Sagrada Escritura chama de homem cheio de fé e de Espírito Santo, foi o primeiro que teve a sorte de derramar seu sangue em testemunho da fé em Jesus Cristo. Esta circunstância fez com que fosse honrado com o título de protomártir. Seu nome em grego significa coroa e evoca a ideia de martírio, porque nos séculos a seguir a coroa foi símbolo de martírio. Sua paixão é de fundamental importância porque não tem nada de fabuloso ou lendário. Ela é descrita com fidelidade histórica pelo livro inspirado Os Atos dos Apóstolos, a primeira história escrita da Igreja. Este mesmo livro nos narra a eleição de Estevão ao número dos diáconos, com estas palavras: como aumentasse o número dos discípulos de Cristo, surgiram murmurações entre os de origem hebraica e os gregos, porque no serviço cotidiano eram esquecidas as suas viúvas. Os apóstolos então convocaram a assembleia dos cristãos e disseram: não nos convém abandonar a palavra de Deus para servir à mesa. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo e sabedoria, e nós os colocaremos na direção desse ofício. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia, e foram escolhidos Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Eles foram apresentados aos apóstolos e, depois de terem orado, impuseram-lhes as mãos. Logo em seguida, o escritor sacro diz que Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre o povo. Vieram então alguns da sinagoga chamados libertos, dos cirenenses e alexandrinos, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, pelo que subornaram homens que atestassem: ouvimo-lo pronunciar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, arrebataram-no e levaram-no à presença do sinédrio. Lá prepararam falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ouvimo-lo dizer que Jesus Nazareno destruiria este lugar e modificaria as tradições que Moisés nos legou. Ora, todos os membros do sinédrio estavam com os olhos fixos nele, e viram-lhe o rosto semelhante ao de um anjo. O sumo pontífice perguntou: é isto exato? Estevão respondeu em longo e enérgico discurso, dando prova da messianidade de Cristo, conforme o testemunho dos profetas, começando por Moisés, que falou dele. Em seguida, verberou a incredulidade dos judeus, que chamou de homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, e que sempre resistiram à voz do Espírito Santo. Terminou elevando os olhos para o alto e afirmando: eis que estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Então os acusadores, levantando um grande clamor, arremeteram unanimemente, com fúria, contra Estevão e o apedrejaram. O livro sagrado nota que estava presente ao crime também Saulo, o futuro Paulo, apóstolo dos gentios, que guardava as vestes dos apedrejadores. As últimas palavras de Estevão durante o martírio foram: Senhor Jesus Cristo, recebe o meu espírito. E, estando de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu no Senhor. Alguns cristãos piedosos sepultaram Estevão e fizeram grandes lamentações por causa dele.
Os santos padres tecem grandes elogios a Santo Estevão, pondo em relevo sua pureza, zelo apostólico, firmeza e constância. Antes de tudo, porém, lhe enaltecem o amor ao próximo, verdadeiramente heróico, que o levou a rezar pelos próprios assassinos. Esta oração, com certeza, mereceu a conversão de São Paulo, pois, no dizer de Santo Agostinho, se Estevão não tivesse rezado, a Igreja não teria o grande São Paulo. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.